Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 3 e o verso 4. Se tiver alguém do seu lado, você diz para ele assim: você não é super-herói. Preste atenção que esse texto é um texto muito interessante, né? Mas esse texto aqui é um texto que fala sobre alguém que tem uma trajetória singular, né? Elias é um profeta que tem uma trajetória singular. Elias, sem dúvida, é o profeta que todos nós queremos ter no nosso meio, né? Aquele camarada que faz cair fogo do céu, aquele que faz coisas extraordinárias acontecerem, né? Aquele que você olha e diz assim: esse cara é perfeito, esse cara tem todos os atributos, esse cara tem tudo aquilo que precisa, um profeta precisa ter. É olhar para ele, extrair da vida dele, porque ele é esse cara sensacional. E é o verso 3 e o verso 4 vem trazendo uma verdade sobre esse profeta, esse imbatível, né? E começa a revelar, através desse texto, de forma muito simples, que homens têm devaneios, homens têm momentos de fraqueza, homens, e quando digo homens, eu digo homens e mulheres, têm vontade de desistir. Homem e mulher têm vontade de chutar o balde, de abandonar o barco. O verso 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quem não tem medo de alguma coisa, né? Quem é aquele que não tem medo de uma situação que ele não consegue controlar? Normalmente, nós permitimos, ou o medo aflora na nossa vida, quando nós estamos diante de situações que nós não controlamos, que nós não sabemos o que fazer. O texto diz que Elias teve medo e fugiu. Há uma máxima de que nós não podemos fugir, né? Há uma máxima de que nós somos seus super-heróis da fé. A própria Escritura vai nos ensinar que alguns desafios nós precisamos fugir. Algumas batalhas nós precisamos fugir. O texto diz assim: quando chegou em Berseba de Judá, deixou o servo e entrou no deserto caminhando um dia. A ideia aqui é dizer que ele andou enquanto ele pôde de força, para dar uma ideia de distância, sabe? De quanto ele percorreu. Sei lá, eu talvez ande um dia uns 2 quilômetros, não, mais, uns 5, 10 quilômetros, mais. Mas talvez alguém com menos idade ande muito mais. Talvez alguém com a mesma idade, mas com um preparo físico melhor, né, com uma vida mais saudável de treinamento, ande 15, 20, 25 quilômetros. Talvez alguém com uma vida mais sedentária que a minha ande 1 quilômetro, 500 metros, não sei. Você está entendendo? O que o texto está dizendo é que Elias andou. Elias saiu daquele lugar onde ele estava, ele deixa o seu moço ali e ele entra deserto adentro, vai caminhando. E ele caminha a distância de um dia. Chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Ele tem medo, ele foge e ele ora pedindo a morte. E a fala de Elias é perfeita: já tive o bastante. Parece que existe um momento na nossa vida que a gente acha exatamente isso, né? Elias diz assim: já tive o bastante. Ele diz para quem? Para o Senhor. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Só até aí, curva a tua cabeça. Pai, essa é a tua palavra, mais uma vez nós pedimos a tua ajuda, a tua intervenção, fala conosco de forma simples, de forma clara, traduz as tuas verdades, ó Deus, ao nosso coração, descortina diante dos nossos olhos a tua palavra, que ela de maneira simples, ó Deus, alcance o nosso coração e produza as ações necessárias para que nós possamos sair desse quadro e viver coisas novas. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Quantos de nós não temos vontade de desistir um dia, né? Diante de uma situação muito difícil. E Deus começou a me lembrar de Elias, como Elias foi um diferencial, como Elias foi intrépido, como Elias foi ousado, como Elias foi usado e ousado, como Elias, sabe,
ele sabia exatamente para onde ir, como Elias sabia e conhecia exatamente quem era o Deus dele, e de repente tudo isso virou. Acontece algo que tudo vira, né? A gente não sabe mais ou menos o que acontece. Aí você vai dizer, pastor, mas nós sabemos, as Escrituras diz que Acabe, né, a sua esposa Jezabel afrontou Elias e falou que ia acabar, mas como é que aquele camarada que era um camarada cheio de Deus, um camarada cheio de autoridade, agora se permite ser levado por uma situação, por uma mulher que está ali, e não no sentido de ser mulher, mas no sentido de alguém humano está confrontando ele, e ele se sentir afugentado e sentir medo ao ponto de desejar a morte. A verdade, irmãos, é que todos nós temos uma coisa de se achar os super-heróis da fé, né? Nós somos aquelas pessoas que nós não podemos recuar. Nós somos planejados, programados religiosamente para ser aquelas pessoas que têm a resposta para tudo. Afinal de contas, você é crente. Crente, você é a cabeça, você é aquele que conhece Jesus. E quando você tem qualquer atitude diferente do protocolo religioso, nós começamos a julgar as pessoas. Que homem de Deus é esse? Que mulher de Deus é essa? Quando você olha para a vida de Elias, você começa a perceber quantas coisas acontecem na nossa vida e nós somos obrigados a sustentar. Quantas coisas você já sustentou na sua vida pelo simples fato do que as pessoas iam dizer, né? Você sustenta uma posição. Eu vejo às vezes aqui líderes da nossa igreja que tinham vontade de estar aqui sentados chorando nos pés do Senhor, mas ficam pensando, se eu for lá na frente chorar, o que as pessoas vão dizer? Mas é o líder do ministério tal, mas é a líder do ministério tal. E nós estamos vivendo exatamente assim, irmãos, querendo manter um perfil, querendo manter uma posição que nós não conseguimos mais sustentar. Nós estamos nos colocando no lugar de heróis da fé, de alguém, sabe, que é inabalável, né, inacessível, que o inferno não toca, que o inimigo não consegue tocar. Mas a vida mostra para a gente que é diferente. A vida mostra para a gente que existem momentos que os nossos devaneios são saudáveis. Sabia disso? Que os seus medos, eles não são ruins, eles são saudáveis. Que os medos que você acha que sejam ruins para a sua vida, eles fazem parte de um processo de construção que você não entende. Que Deus está trabalhando em você. Percebe que Elias é aquele camarada que todos olham para ele e dizem assim, esse é o cara. Só que Deus queria ensinar para Elias mais algumas coisas que às vezes nós precisamos aprender, e Deus está nos ensinando também. Que ser o cara, de ser aquele cara que chama o fogo, porque ele fez fogo descer, ele fez chuva cair sobre a terra, ele secou a terra, sabe, ele falava e Deus vinha e chancelava, cumprindo, e de repente aquilo se estanca, de repente aquilo muda, esse quadro muda, e não porque Deus mudou, mas porque Elias agora se sentiu numa condição em que ele sentiu medo, e ele desejou fugir, e ele foge, ele não apenas foge, né, diante aí da responsabilidade de se manter alguém a ser copiado, porque a gente carrega isso, né? Você carrega como mãe a obrigação de ser a mãe perfeita, para que a sua filha, os seus filhos olhem para você e vejam, olha, é esse tipo de mãe que eu tenho que ser, é esse tipo de mulher que eu tenho que ser. Você, pai, se mantém num lugar, no pedestal, para você mostrar para os seus filhos que você é aquele cara perfeito, ou que você deveria ser. Aquela pessoa perfeita, sabe, aquela pessoa com falhas, sim, mas aquela pessoa capaz de enfrentar toda e qualquer situação. E eu imagino que Elias, quando fala para o seu moço, fica aqui, que eu vou mergulhar, Elias estava mergulhando na depressão. Elias estava, sabe, indo da forma mais aguda para um lugar onde somente ele estaria com Deus. Aí Deus vai lá, já depois de tantas manifestações sobrenaturais, produz mais um sobrenatural na vida de Elias, lá naquele lugar onde ele está.
Deus manda o anjo manda alimento. Primeiro Deus disse para Elias, do jeito que você está, não dá, você precisa se recompor. Manda lá o anjo, manda o pão que está lá na brasa, lá na pedra, ele come e ele volta novamente, porque ele está exausto, ele está cansado. Sabe que existem coisas na nossa vida que nos cansam, sabe demais? Cansa demais você ser alguém que você não quer ser, você se torna um impostor de si mesmo. Cansativo demais você tentar sustentar uma situação que você não quer mais sustentar. É pesado demais. E eu vou dizer uma coisa mais profunda aí para você entender. É extremamente, difícil lidar com isso, porque você não se permite que Deus cuide de você, você não se permite que a palavra de Deus, que a bênção de Deus entre na sua vida, quando você tenta sustentar situações que você não pode mais sustentar. Então Elias fala para aquele moço, fica aqui. E ele entra a caminho de um dia. Ele entra para o deserto e ele vai embora com um único propósito. O propósito de Elias não era que aquele quadro mudasse, o propósito de Elias era de acabar com a vida dele sem que aquele moço que tinha ele como referência percebesse que ele pediu a morte. Sabe aquelas coisas que nós tentamos fazer na nossa vida, porque nós não suportamos aceitar que algo está errado? Que nós não suportamos aceitar que nós precisamos dar um passo atrás. Nós não suportamos aceitar que nós erramos, fizemos a escolha errada, tomamos a decisão errada, seguimos pelo caminho errado. Só que o mais impressionante de tudo é que quando ele está nesse lugar mais agudo de dor, Deus diz para Elias assim, Elias, todos que olharem para a sua vida, você está preocupado que todos olharem para a sua vida e achar que você não é digno de nada. Mas eu quero você, Elias, ainda para ungir reis. No momento mais difícil de Elias, Deus está dizendo para Elias, Elias, eu quero que você unja reis e unja sacerdotes, profetas que vão ficar em seu lugar. A proposta para aquele que estava no fundo do poço era dar da autoridade que estava sobre a vida dele para a vida de outras pessoas. Olha como é paradoxal a vida com Deus, porque nós imaginamos que nós precisamos estar entusiasmados, alegres, felizes, vibrantes, para que Deus nos use. E Deus está dizendo para Elias, Elias, come, redobra os ânimos, Elias, sai dessa caverna, sai desse lugar. E o engraçado é que Elias vai para o monte de Deus, Horebe, né? Horebe quer dizer o monte de Deus, não é isso? E vai se esconder no lugar de Deus, numa caverna. Quantos de nós estamos dentro da igreja escondidos, no monte de Deus, no lugar de Deus? Você está entendendo isso? No lugar de Deus nós estamos escondidos dentro de uma caverna. E estamos achando que Deus se encerrou ali conosco, porque ficamos abatidos, porque ficamos fracos, né? Porque as pessoas não conseguem mais olhar para a gente da mesma forma. E Deus está dizendo para Elias, Elias, o que eu tenho contigo não é mais para destruir os profetas, o que eu tenho contigo não é mais, presta atenção, Elias, para você derrotar Jezabel, os reis dessa terra. O que eu tenho contigo agora é você transferir tudo aquilo que você tem recebido para outras pessoas. Mas o fato é que a minha dor, a sua dor, não é o ponto final do plano de Deus. E é isso que eu preciso que você entenda. Você não pode continuar a levar uma vida como o grande super-herói, como aquele que não tem medo, como aquele que não tem vontade de chorar, como aquele que não quer dividir as suas angústias, que não quer cuidar das suas angústias, que não quer deitar, azeite nas suas feridas. Nós precisamos ser aqueles que entendemos quem nós somos em Deus. Precisamos ser aqueles que olhamos para o céu e reconhecemos, as nossas limitações, as nossas incapacidades, aquelas situações que você não sabe lidar, aquelas questões que você não sabe resolver, aquelas questões que você não tem resposta. Eu dizia para a pessoa hoje, eu queria muito ter uma resposta de Deus para você.
Eu queria muito ter uma resposta de Deus, mas eu não tenho uma resposta para você. A única coisa que eu tenho para te dizer, minha filha, guarda isso no seu coração. Nunca mais se esqueça. Cristo não é uma religião. Qualquer coisa que estejam colocando para ti como religião não é Cristo. Cristo não é uma religião. E a vontade dele, ainda que a gente não entenda, sempre é boa, perfeita e agradável. Lá na frente, talvez você vai olhar para trás e você vai entender o que Deus estava fazendo. Não procure respostas. Viva o teu luto, viva a tua dor. Isso não quer dizer que Deus não esteja contigo. Isso não quer dizer que Deus reprovou você. Isso não quer dizer que Deus castigou você. Todos nós precisamos passar por situações como essas. Quando eu olho para a vida de Elias, eu fico me perguntando, quantos de nós dentro da igreja estamos tentando viver uma vida que não é nossa? Quantos de nós estamos nos colocando como impostores? Quantos de nós estamos nos colocando numa situação que não é nossa? Você não pode ter crise de ansiedade, porque você é crente. Crise de ansiedade do demônio. Permanecer nesse ciclo de crises de ansiedade, ok. Você não pode ter síndrome do pânico. Olha, porque as síndromes são satânicas. São coisa de gente. Permanecer nessas síndromes, sim, é diabólico. Pastor, você está defendendo que há coisas que são espirituais e coisas que não são espirituais. Nós falamos isso agora. Tudo é espiritual, mas existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas de forma distinta. Nós precisamos enfrentar de frente os nossos medos. Nós precisamos enfrentar de frente as circunstâncias que nos machucam, as circunstâncias que nos atrapalham, porque o projeto de Deus, ele não para na nossa vida. Não para. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o projeto de Deus está ali, o plano de Deus está ali. Você está vivendo um momento de dor, sabe? Você está vivendo um momento agudo, sabe, triste, angustiante da sua vida, mas o plano de Deus para a sua vida não acabou, ele não parou, ele permanece. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir, mas você fala, mas eu já perdi tanto tempo. Eu precisava estar envolvido, eu precisava estar ativo, eu precisava isso. Não é assim que nós fazemos. Eu precisava estar aqui, eu precisava estar ali, eu precisava estar assim, eu precisava estar assim, daquela coisa que a gente carrega na vida, né? Quem não é visto não é lembrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sendo visto, ou você não está sendo lembrado como um ativista espiritual dentro de uma igreja. Mas lá no lugar onde você está com Deus, Deus está olhando e está cuidando de cada detalhe. O nosso coração não pode ser plataforma para propagar coisas do inferno. Nós somos ser gente que temos o nosso coração em Deus e estamos dispostos a todo instante a ouvir Deus e fazer a vontade de Deus se cumprir, ainda que nós não tenhamos força. Eu imagino que Elias entendeu o que Deus estava propondo para ele, que ele sai da caverna e ele, sai com o único propósito, cumprir aquilo que Deus havia pedido para ele. Eu me lembro das falas de Davi. Um rei mais corajoso como Davi, não há ninguém que a gente possa comparar. Davi diz em um dado momento das Escrituras, eu preciso fugir, porque mais dia ou menos dia Saul vai conseguir o que ele tanto pretende. Ele vai me machucar, ele vai me ferir, ele vai me matar. Eu preciso sair, porque vai que ele consegue êxito, vai que ele se dá bem numa das investidas. Isso é coisa de quem não tem fé em Deus. Davi era um homem de fé. Isso é coisa de quem não tem fé em Deus. Não. É coisa de gente que entende as coisas como funcionam. Gente, não adianta a gente tentar insistir com algumas situações da nossa vida. Não adianta você ficar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Meu irmão, deixa isso um pouco. Talvez o que precisa para Deus fazer é você largar isso aqui de mão. Você imagina que se ele ficasse ali o tempo todo, mas Deus, Jezabel, ele levanta até um discurso assim, né? Porque ele é exigente. Aonde estão os profetas? Me abandonaram, né? Sumiram, e agora? O que vai acontecer da minha vida? É mais ou menos isso que Elias faz. Ok. Mas ele saiu daquele quadro tenso, ele saiu daquele turbilhão,
daquele lugar que não permitia ele pensar em nenhuma outra coisa, e ainda que seja involuntariamente, ele foi para distante. Talvez o que falta às vezes na gente, irmãos, é de sair mesmo na casa de Deus e ir para as nossas cavernas, num lugar onde a gente possa ouvir Deus, longe de todo o barulho, longe de toda a vista, porque afinal de contas, né, eu vou aqui na frente orar, e o que as pessoas vão dizer? Eu vou estar ali de joelhos, mas lá o pastor está de joelhos chorando, olha, ele deve estar com a vida de pecado. E tudo que ele precisa é o que você precisa, de que Deus às vezes faça um carinho na cabeça, né? Quem não quer? Não é isso? Mas nós ficamos presos a uma imagem que nós construímos. Você está me acompanhando? Nós ficamos presos a uma imagem que nós construímos. O pastor precisa ser inabalável, a pastora precisa ser inabalável, a diaconisa precisa ser inabalável, o sacerdote lá, o apóstolo, ele precisa ser inabalável. Ele disse: eu vou fugir, porque Saul vai acabar conseguindo. Quantas coisas nós caímos porque nós insistimos em estar num lugar, porque Deus precisa bradar, e você cai. Porque Deus está dizendo para você nada disso. Você que está ali, no auge da sua religiosidade, chamando uma responsabilidade que Deus não tem. Existem situações da nossa vida que nós conseguimos tratar, se talvez der um passo atrás, se talvez recuar. Quantas discussões ficam mais, acirradas, porque ninguém quer ceder. Quantas coisas ficam mais descontroladas, porque todo mundo quer ter a razão. Percebe o que nós estamos vivendo? Enquanto planeta, eu não estou falando só enquanto Brasil, enquanto planeta, coisas absurdas são ditas, são faladas sobre a máxima de que essa é a minha vontade, e as pessoas estão achando normal. Elias tinha tudo para se levantar e dizer: não, precisa as coisas ser resolvidas. O cara ora, cai chuva, o cara ora, cai fogo, o cara repreende o rei, tudo. Por que nós precisamos continuar a viver uma vida que não é nossa? Por que você precisa continuar mantendo uma posição que você não deve sustentar, que não tem nada de Deus? Pastor, onde o senhor quer chegar? Chore mais, se desespere mais na presença de Deus, busque mais a Deus, corra, se esconda. Pastor, o senhor está mandando eu ir para a caverna? Não, eu estou mandando você se esconder debaixo das asas do Senhor. Eu estou mandando você buscar a presença de Deus. Eu estou mandando você dizer: eu não tenho resposta e eu preciso da ajuda de Deus. Eu não vou ser uma farsa, eu não vou ficar aqui, criando um personagem para que as pessoas olhem e achem que eu sou a pessoa perfeita, que eu sou um homem de Deus perfeito e estar com os meus ouvidos tampados. Eu prefiro estar no deserto desejando a morte, mas sendo visitado por Deus, do que estar na igreja, no Horebe, e sendo visitado pelo inferno. Você entendeu isso? Quantos de nós, irmãos, estamos todos os dias religiosamente fazendo aquilo que nós achamos, não, que nós colocamos na nossa vida para fazer, porque é assim que Deus faz. Deus só transforma o coração do arrependido, do quebrantado. As Escrituras dizem que o quebrantado coração ele não rejeita. O que acontece com Elias? O choro de Elias não é o choro apenas de um covarde, é o choro de alguém que conhece Deus. Porque quando a gente olha para Elias, você é um covarde, fugiu. É um choro de quem conhece Deus. Quem conhece Deus chora, porque sabe do que Deus é capaz de fazer e não entende o que está vivendo. Você está entendendo? Existe um momento na nossa vida que o nosso choro vale muito mais
do que a nossa voz profética. Ele é muito mais poderoso para abrir os céus sobre a nossa cabeça do que qualquer outro momento da vida. Então, o Senhor está propondo uma vida de lamento? Não. Não estou propondo uma vida de lamento, só estou propondo para você que não vive uma farsa. Não viva uma farsa. Você não tem que ser o super-herói. Minha irmã, você não tem que ser a imbatível, a inabalável. Você precisa ser vulnerável diante de Deus. Vai lá no texto comigo. Preciso que você vá lá. 1 Reis 19. Verso 10, ele diz assim. Verso 9, eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os seus profetas de espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar minha vida. O que ele perguntou? O que você está fazendo aí, Elias? Ele não perguntou o que Elias respondeu. Sabe o que acontece conosco quando nós queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser? Nós não conseguimos compreender o que Deus está nos pedindo. Você entendeu isso? Era simples: estou me escondendo, estou com medo. Essa era a resposta. Olha o que ele inventou. Sabe o que é isso? Aquilo que nós fazemos muito bem: justificar as nossas atitudes que nós sabemos que são erradas. Não é isso? Você sabe muito bem que a decisão de fazer algumas coisas que você fez na sua vida, que calhou no problema que você está vivendo, não tem nada a ver com o que você deveria fazer. Elias, o que está fazendo aí? O problema é do pastor Joelmo, que não está comigo. Elias, o que você está fazendo aí? Você está entendendo isso? Quantas vezes o Senhor está te perguntando: ei Maria, ei João, o que tu está fazendo aí? E você não consegue entender o que Deus está trazendo para você. E você traz argumentos para justificar suas atitudes, porque simplesmente você não procurou Deus quando você deveria procurar. Você tentou montar um personagem. Davi é fantástico. Davi não é um homem segundo o coração de Deus à toa, não. Davi é fantástico, irmão. Davi tinha umas sacadas em Deus. Sabe, a intimidade de Davi com o Senhor era tão profunda que ele tinha umas sacadas absurdas. Por que Davi diz assim: olha, eu vou fugir, porque uma hora ele vai conseguir? Está errado. Em nenhum momento ele disse: e Deus, ele não colocou em xeque o poder de Deus. Ele não colocou em xeque o poder de Deus. Você entende isso? Então Davi não confiou o suficiente. Não, meu pastor. É porque o mal uma hora acerta. Ele vai tentando, e não é porque ele errou as outras vezes, não. É porque nós nos colocamos na posição em que ele não conseguia acertar. Mas em um dado momento a gente pisa na banana, né? Dá uma escorregada e ele nos acerta. E foi Deus que deixou de fazer, de proteger? Não. Por alguma razão nós erramos. Davi era homem segundo o coração de Deus, não à toa. Ele senta lá em Ziclague, chora, mas ele não chora só porque os seus foram levados. Que isso, pastor? Não. É porque Davi entendeu que aquele lugar era um lugar que ele nunca deveria ter pisado, ele nunca deveria ter estado. Ele fez aliança com pessoas erradas. Eu imagino que o choro de Davi, pastora, era pensando assim: cara, está acontecendo tudo isso porque eu estou no lugar errado, eu não deveria estar aqui. Mas vai ficar lamentando? Não, se levantou, eu vou atrás. Senhor, eu sei que eu errei. Você está me entendendo? Eu sei que eu errei, mas eu vou reparar o meu erro, eu vou atrás. Quantos de nós íamos nos esconder naquele lugar e dizer: está vendo? Enquanto eu fui guerrear, o inferno veio e levou os meus. O quanto de nós usamos essas desculpas? Enquanto eu estou na igreja, eu estou batalhando, eu estou trabalhando, e o inferno está entrando na minha casa. Mentira! O inferno está entrando na sua casa porque você não ocupou os lugares da sua casa. O inferno está entrando na sua casa porque você não foi como Davi, não olhou e não disse: ó, ele está tentando, uma hora ele acerta aqui.
e não pegou o marido e não trouxe para perto, não pegou os filhos e não trouxe para perto. Tem hora, irmãos, que nós precisamos entender o que nós estamos enfrentando. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer uma coisa, escute isso, guarde isso no seu coração. Para de enrolar, para de procurar desculpas. Se tem uma máxima dessa palavra hoje para você, para de procurar desculpas, porque fulano, esqueça. Se alguém fez, deixou de fazer, te machucou, ok. Começa a olhar agora, o que você deixou de observar? Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa que você deixou de observar e por isso o inimigo alcançou você. Talvez o que você precisa agora é ter a coragem, a ousadia de fugir, de parar, para tudo, foge. O Senhor lhe disse, verso 11: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som suave, um sussurro suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu novamente: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. Mas mentira. Que isso, pastor? Você está dizendo que Elias estava mentindo? Verso 18, pula lá, verso 18 diz assim: no entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Mentira de Elias. Pastor, Elias estava mentindo. Não é isso. Às vezes nós estamos tão atolados na visão que nós temos a respeito do momento que nós estamos vivendo, que a gente não está percebendo que existe gente que está ali e que não recuou e que está ali aguardando o mover de Deus, mas nós queremos nos esconder nas nossas desculpas. Você está entendendo isso? Não, Elias, eu reservei esses 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, todos aqueles cuja boca não o beijou. Você consegue entender o que o Senhor está falando com você nessa noite? O inferno vai te intimidar, o inferno vai se impor diante de você, o inferno vai se levantar diante de situações mais improváveis, o inferno vai pressionar você. E o que você precisa fazer? Ser o personagem? Não consegue resolver o problema na tua casa? Não se desespere. Não acha que você é o infalível, não acha que você é o porcaria, sabe, como homem, como mulher de Deus, não consegue resolver. Dobra o seu joelho. A nossa caverna nós fazemos quando dobramos nossos joelhos e curvamos a nossa face com a testa no pó. Nós entramos para o nosso casulo, para o lugar onde Deus, quando nos levanta, não levanta mais o bichinho que rasteja. Entende? Você está entendendo isso? Mas pastor, é muito difícil. Nunca foi fácil para ninguém. Nunca foi fácil para ninguém lidar com a realidade que se apresenta. Nunca foi fácil para ninguém lidar com a verdade que está diante dos nossos olhos. Mas a pior das coisas é você ignorar o que Deus está colocando diante de você. A oportunidade que nós temos de mudar, a oportunidade que nós temos de viver uma virada na nossa vida, é reconhecer que nós precisamos de Deus.
Elias viveu experiências sobrenaturais com Deus, coisas extraordinárias com Deus, mas ainda assim viveu dores agudas. A tua experiência de ontem não te sustenta hoje. Você entende isso? Tudo que você viveu no seu passado glorioso não é capaz de te manter hoje. Você pode até trazer lembranças que pode gerar expectativas, como Jeremias diz, ao seu coração, mas elas não são capazes de suportar. O que suporta você hoje é a intimidade e a experiência do agora com Ele. Você está entendendo isso? E como é que eu tenho hoje uma experiência com Ele? Do jeito que eu sou. Se você quer se colocar como no passado, você não vai viver a experiência que você precisa no agora. O que agora eu preciso? Agora eu preciso de um Deus que me pegue no colo e me faça um cafuné. Você vai ter um Deus que te pega no colo e te faz um cafuné. Agora eu preciso de um Deus guerreiro, porque eu estou forte, eu estou disponível, eu estou pronto para a batalha. Você vai ter um Deus guerreiro. Você vai ter um Deus exatamente como você precisa, para o tempo que você precisa. Agora, se você quer viver o tempo hoje como se estivesse no ontem, acabou. Olha que Deus fala com Elias. Olha o que Deus faz com Elias. Preste atenção. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Deixa eu voltar um pouquinho. Verso 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Eu imagino Elias olhando para a vida dele, dizendo assim: mas eu sou o cara que estou aqui na caverna pedindo a morte. Ele está dizendo: você não sabe nem o que eu penso ao teu respeito. Você está entendendo isso? Você não sabe, nós não sabemos nem o que Deus pensa. A gente está preocupado com a leitura que as pessoas estão fazendo. A gente está preocupado com a leitura que as pessoas estão fazendo da nossa vida. Nós somos preocupados com aquilo que o outro está pensando. Deus está lá do alto dizendo assim: todo mundo está achando que acabou para você. Todo mundo está achando que aquilo que eu coloquei na sua vida está podre, azedou, não tem mais jeito. Mas eu vou mostrar para esse povo que há reis e há profetas que sairão de ti. Você está entendendo isso? Reis e profetas saíram, não do Elias que chamou fogo do céu, mas do Elias que estava na caverna. Você está entendendo isso? Deus tem coisas para a sua vida. Basta você se colocar agora exatamente como você está. Que é isso, pastor? Como você se encontra hoje? Como ele não quer. Eu deveria estar assim. Eu deveria, porque Deus foi tão bom comigo. Deus fez tanta coisa. Isso ele sabe. Isso ele sabe que ele foi bom com você. Ele sabe o quanto ele já depositou sobre a sua vida. Ele sabe o quanto ele já derramou sobre você. E ele não quer saber disso agora. Ele quer saber exatamente como está o teu coração. Porque se necessário for, ele vai te alimentar como ele alimentou Elias. Ele vai colocar você de pé como colocou Elias. E vai tirar de você ainda coisas que muitas pessoas vão desfrutar. Você entende isso? Reis saíram do homem que estava na caverna, não do profeta do Carmelo. Você consegue entender a dimensão disso? Porque na minha cabeça, reis saem de profeta do Carmelo e não de profeta da caverna. Mas de Deus, rei sai da onde ele quiser, porque ele é Senhor e ele não depende de ninguém. Você entendeu isso? Você entendeu isso?